Olá, boa noite, pessoal. Ainda estou esperando vocês aqui na live, né? Fazer o quê? Mas estou fazendo a minha parte aqui, trazendo conhecimento, trocando um pouco de ideias com vocês, né? Já estamos, deixa eu ver aqui na minha papelada, já estamos na semana 15, pessoal, com o exame final, são 20 semanas, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco da aula 15, métodos e avaliação da estratégia, e aula 16, análise administrativa e estruturas organizacionais. É claro, eu queria relembrar vocês que esse modelo de disciplina que a gente está fazendo nesse momento, aqui, essa especificamente, planejamento estratégico, vocês já têm todo o material com antecedência lá no AVA. Vocês têm uma série, não é só um material, assim, um texto, alguma coisa assim. Vocês têm um texto, vocês têm infográfico, vocês têm desafio, vocês têm exercício, vocês têm material complementar, vocês têm mais um vídeo que está à disposição lá para vocês. Então, o nosso dia a dia aqui, relembrando isso como toda semana, o nosso dia a dia aqui é só conversar um pouquinho, tirar dúvidas. Por isso seria tão importante que vocês participassem da aula ao vivo, exatamente para tirar dúvidas, tá? Isso seria extremamente importante. Mas vamos lá, independente de qualquer coisa. Hoje também vou apresentar para vocês o trabalho que vocês devem entregar até 30 de novembro. Olha lá, vocês têm 3 semanas para fazer um trabalho, tá? Esse trabalho eu vou apresentar no final da aula, mas ele já está disponível tanto no AVA na aula de hoje, que hoje é dia 9 de novembro, quanto na aula da 18ª semana, que é a entrega desse trabalho, tá? Então já está a atividade avaliativa, a entrega do trabalho aberto para vocês e também com os dados deste trabalho. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar os meus slides aqui. Então, vocês já devem estar já vendo os slides, né? Provavelmente já estão vendo os slides. Então, começando com a nossa aula de hoje. Hoje é a aula... Opa! O que está acontecendo aqui no meu... Aula 15. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu só vou interromper o compartilhamento. E compartilhar de novo, pessoal, só para ver o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo aqui no meu... Tirei aqui minha mesa digitalizadora, vou colocar de novo. Deixa eu pegar a borracha. Tirar tudo aqui. Vamos pegar a caneta de novo. Agora deu, ó. Desculpa, imprevisto, né? Eu sempre falo, tecnologia é bom quando funciona, né? Vamos lá, então. Aula 15, métodos e avaliação da estratégia. Então a gente precisa ver se a nossa estratégia está certa, né? Esse é um dos pontos, estratégia. Esse é um dos pontos cruciais quando a gente está falando de planejamento estratégico, né? Então, para a gente ver se a nossa estratégia está tendo sucesso, né? A gente deve adotar critérios para ver esse sucesso. O primeiro critério, adequação. O segundo, aceitabilidade. E o terceiro, viabilidade. A gente vai dar mais ênfase para adequação e aceitabilidade. O que é viabilidade? A estratégia pode ser colocada em prática? Ela é viável ou não? A gente tem que ver do ponto de vista financeiro, da disposição de recursos e se a estratégia está funcionando em ação, tá? Mas os dois critérios mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a adequação e a aceitabilidade,
né? Então, quando a gente está falando de adequação, a estratégia que a gente está usando, ela é adequada para a nossa empresa, né? Ela aborda as principais questões. É essa a pergunta que vocês têm que fazer. Quais são essas principais questões? As principais questões são mercado, né, clientes, acionistas e etc. Então, a nossa estratégia traz satisfação a todos os stakeholders da empresa? Todo mundo que está envolvido, ele está satisfeito com aquilo? Eu consigo responder bem ao mercado? Aqui também concorrência, né? Eu consigo responder bem à concorrência e assim por diante. E para ver se a nossa estratégia está adequada à empresa, a gente tem é, vários métodos, né? A gente já viu o Pestel, né? A gente pode fazer cenários, a gente pode usar o método das 5 forças, grupos estratégicos, competências essenciais, cadeia de valor também, a gente já viu isso daqui, mapeamento dos stakeholders, isso é muito, muito importante, né? Para a gente atender o que os stakeholders querem, rede cultural e assim por diante. Então, tem várias maneiras de a gente ver se a gente está satisfazendo ou se a estratégia que a gente escolheu está satisfazendo todos os pontos da empresa. Então, o importante é que vocês vejam se a estratégia está sendo adequada. Eu construí uma estratégia, tanto macro quanto micro, dentro da empresa quanto para fora da empresa. A partir desse momento, eu preciso ver se a estratégia está adequada. Quer dizer, ela aborda as principais questões, ela aborda o mercado, cliente, acionista, concorrente, qualidade de produto e assim por diante. É isso que eu tenho que ver para ver se a estratégia está adequada. Outro ponto, se a estratégia tem aceitabilidade. O que é isso? Ela dá os resultados esperados? Quer dizer, qual é o desempenho que eu estou tendo com a minha estratégia? Isso tudo com a estratégia já em andamento, né? Não tem como eu ver adequação e aceitabilidade antes de eu colocar a estratégia em andamento. Então, eu posso fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, através da ideia do retorno. O dinheiro investido está dando retorno, então eu tenho que ver a lucratividade, o custo-benefício, operações reais, análise de valor para o acionista e assim por diante. Qual é o risco que essa estratégia traz para a minha empresa? Então, eu tenho que posso fazer projeção de índices financeiros, análise de sensibilidade e assim por diante. Em bancos, gente, se faz muita análise de sensibilidade, tá? Então, volte e meia, o próprio Banco Central brasileiro, por exemplo, ele faz análise de sensibilidade em relação à robustez dos bancos. Será que os bancos vão aguentar se acontecerem certas situações e assim por diante? E outra maneira de você também ver a aceitabilidade é ver as reações dos stakeholders. É a mesma coisa na adequação. Então, os stakeholders são extremamente importantes, eles que mantêm a empresa, tanto internos quanto externos, desde funcionários, diretores, acionistas, até os próprios concorrentes e assim por diante. Então, são diferentes maneiras que eu posso ver se a estratégia que eu adotei tem aceitabilidade. Lá o material escrito de vocês, ele mostra muito bem isso daí. Então, assim, de novo, métodos e avaliação da estratégia. É muito importante que a gente avalie a estratégia que a gente adotou. Ela está dando certo ou não? Tem que ver a adequação, quer dizer, a posição estratégica da minha empresa. Tem que ver a aceitabilidade, os resultados de desempenho e viabilidade. Essa estratégia pode ou não ser colocada em prática, né? Se ela é viável ou não. Nunca adotem uma estratégia sem avaliar a estratégia ao longo do tempo.
Tá? De quanto em quanto tempo eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de modo permanente. Tem empresa que faz isso sempre, sempre, sempre. Ela sempre está avaliando estratégia. Uma vez por semana, uma vez por mês e assim por diante. Né? Eu posso fazer uma vez por ano, eu posso fazer uma vez a cada 2, 3, 4, 5 anos. O problema é que quando a avaliação da nossa estratégia adotada pela empresa, né, ela se distancia muito uma da outra, por exemplo, a cada 5 anos, eu vou perder 5 anos. Se a minha estratégia estiver ruim, eu vou perder 5 anos. Ah, mas professor, então o ideal é que eu faça toda semana. Mas você tem pessoal para isso? Será que as pessoas não têm outras obrigações mais urgentes na empresa do que ficar só avaliando a estratégia da empresa o tempo todo? Avaliar a estratégia da empresa é como fazer auditorias na empresa, pode ser auditoria ambiental, financeira, qualquer tipo de auditoria. Quanto mais você fizer, mais resposta você tem se o caminho que você está adotando está correto ou não, tá? O problema é, se você faz muita auditoria, você só vai ficar fazendo auditoria. É a mesma coisa assim, aqui na avaliação da estratégia. Se você faz muita avaliação da estratégia, você só vai avaliar a estratégia, você não vai colocar ela em prática. Colocar ela em prática no dia a dia da empresa, você só vai ficar avaliando. Então tem que se tomar cuidado. Métodos e avaliação de estratégia são muito bons, muito interessantes. O capítulo do livro que está à disposição de vocês, ele mostra bem isso daí, só que a gente tem que usar com parcimônia, com cuidado. A gente não pode ficar o tempo todo nem distanciar muito uma avaliação da outra da estratégia. Eu diria o seguinte, gente, a cada 6 meses reavaliem a estratégia de vocês. Isso que é importante. Não precisa ficar fazendo todo mês. Eu diria, essa minha experiência, meu feeling, né, meu sentimento. A cada 6 meses. Se vocês começam a espaçar muito, por exemplo, fazer uma reavaliação de estratégia a cada 2 anos, pode ser que a estratégia que vocês começaram a usar era ruim e daí vocês só vão se tocar disso depois de 2 anos. Né? Então, a cada 6 meses. É importante que vocês, para fazer essa avaliação da estratégia, reúnam as melhores cabeças pensantes da empresa e façam um trabalho específico para isso. Por exemplo, primeiro avaliem a adequação, avaliem, discutam, peçam para diferentes pessoas fazerem essa avaliação, escolham critérios para fazer essa avaliação e peçam para diferentes pessoas fazerem essa avaliação. Depois coloquem tudo junto e discutam em conjunto. A mesma coisa com aceitabilidade. Peguem todos os resultados, chame lá o departamento financeiro, como vocês queiram chamar, como vocês queiram dizer o nome, chame lá o departamento responsável por isso e peça para ele fazer uma análise financeira desta maneira, para vocês analisarem os resultados de desempenho. Isso é aceitabilidade. E, finalmente, com a adequação e a aceitabilidade, vocês podem discutir a viabilidade da empresa. Né? A viabilidade ela é baseada nos dados de adequação e aceitabilidade. É bem simples. Por isso que a gente não falou viabilidade separada. Qual o método para analisar a viabilidade da estratégia da empresa? Pega a adequação e aceitabilidade. Né? Vocês podem ver ali financeira, disposição de recursos, estratégia em ação, tudo isso daí é aceitabilidade ou adequação. Então, a adequação e a aceitabilidade vão acabar definindo se se a estratégia da empresa está sendo viável ou não para aquilo que a empresa, onde que ela quer chegar. Né? E na aula 16, vocês, para essa semana também tem a aula 16, análise administrativa, estrutura organizacional. Estrutura organizacional. O que significa isso? Gente, é o organograma da empresa. Quais organograma da empresa?
quais são os cargos que tem na empresa, quem obedece a quem. Isso é muito importante. Eu já vou voltar para o slide, mas assim, tem basicamente dois tipos de estrutura. A estrutura que a gente chama vertical ou tradicional. Então, nessa estrutura vertical ou tradicional, a gente pode dizer que participam organizações mecanizadas, onde que elas não pensam muito o que fazem, simplesmente vão fazendo. Elas são mais rígidas e elas também são departamentalizadas. Quer dizer, elas são divididas em departamentos, tá? Essas são as características das organizações que têm organograma vertical ou também chamado tradicional. Isso é o mais comum, né? Infelizmente é o mais comum, porque ele é muito engessado. Então, o presidente faz uma coisa, o diretor faz outra, o gerente faz outra, o supervisor faz outra, o funcionário faz outra, e é difícil a colaboração entre os diferentes níveis. Então, essa daqui é uma estrutura vertical. Agora, a gente também tem a estrutura horizontal, ou também chamada orgânica. Inclusive, a gente tem vários tipos daí, né? Essa estrutura horizontal ou orgânica, ela tem a grande característica que ela tem uma flexibilidade muito grande nas ações das pessoas dentro da estrutura. Então, por exemplo, aqui, olha, eu coloquei um quadro bem interessante. Deixa eu até mudar aqui a cor. Eu coloquei um quadro bem interessante mostrando as características das estruturas orgânicas. Olha, a tomada de decisões e influências são mais descentralizadas e informais. Os funcionários confiam muito mais uns nos outros e se relacionam de maneira mais informal e pessoal. E aqui no Brasil isso é muito interessante. Talvez em outras culturas isso não dê tanto resultado, mas aqui no Brasil é bem interessante. O que a gente só tem que tomar cuidado aqui, que algumas vezes a estrutura fica tão informal, tão pessoal, que as pessoas confundem daí amizade com empresa. Daí a gente tem que tomar esse cuidado, assim, ele não vai me mandar embora porque eu sou amigo dele, eu sou puxa-saco dele, e não sei mais o que, etc. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. A comunicação se dá por meio de aconselhamento e informação, em vez de ordens e instruções. Quando você troca ideia com a pessoa, por exemplo, um diretor troca ideia com um gerente, ele até pode colocar, o diretor vai colocar a ideia dele, muitas vezes ela vai ser aceita, mas o tom que se dá, o gerente leva aquilo como algo bom para ele, bom para a empresa e assim por diante. Não como uma obrigação que se ele não fizer, vai ser mandado embora. Os ocupantes de cada cargo têm responsabilidades mais amplas que mudam de acordo com as necessidades, né? Então, quando você tem uma estrutura orgânica, uma estrutura organizacional do tipo orgânica ou horizontal, as pessoas elas acabam por assumir mais responsabilidade, isso até de forma muito natural. Os ocupantes de cada cargo fiam-se mais na capacidade de julgamento do que em regras. Isso entra daí muito a experiência das pessoas, né? Então, quanto mais experiência tem uma pessoa, mais ela adquire capacidade de julgamento. E numa estrutura orgânica, numa estrutura horizontal, dá-se muito mais liberdade para as pessoas usarem os seus critérios de julgamento, sua capacidade de julgamento próprio. E, finalmente, a obediência à autoridade é menos importante que o compromisso com as metas organizacionais. Em uma estrutura tradicional, vertical, a gente diz que o mais importante é um obedecer o outro. Vocês se lembram o caso do ex-ministro da Saúde que estava junto com o presidente, falou assim, como é? Que ele só obedecia, né? Que ele não falava nada, ele só obedecia. Isso é uma estrutura organizacional tradicional muito rígida.
O ministro da Saúde, ele deveria ter capacidade de sugerir algo para o presidente, afinal, ele deveria ser especialista em saúde. O presidente não tem obrigação de ser especialista em saúde. Então, mas como o próprio presidente impôs uma estrutura vertical, muito rígida, muito tradicional, olha, eu sou chefe, você obedece, e azar o teu. Então, o ministro da Saúde fez aquela fala lá, que ele disse, eu só obedeço, né? Ele falou uma coisinha lá, quem tem juízo obedece, alguma coisa assim, né? Então, mas daí deveria ser uma estrutura orgânica, uma estrutura chamada horizontal, onde que o ministro poderia sugerir coisas para o presidente e ele ouvisse, né? Prestasse atenção na opinião, no conhecimento do ministro. Então é muito importante vocês separarem os dois grandes tipos de organogramas, né? O organograma vertical, tradicional, mais rígido, né? Mais mecanizado, departamentalizado, do organograma horizontal, orgânico, estrutura orgânica, que tem muito mais flexibilidade, tá? A gente não precisa inventar a roda, pode usar modelo já existente sem problema algum, né? Por exemplo, aqui, olha, esse daqui é típico uma estrutura, isso daqui é uma estrutura formal. Olha aqui, ó, tem o presidente, daí os diretores de cada área, né? E daí os gerentes de cada área que eles são submissos aos diretores que respondem ao presidente. E assim vai. Então, vocês veem que é uma estrutura bem vertical, departamentalizada, né, com departamentos, e rígida, né? Um obedece ao outro, e assim por diante, né? Agora, tem outras estruturas organizacionais, que as chamadas orgânicas, né, que eu falei para vocês, que são bem mais flexíveis. Essa daqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma circular. Olha só que diferente, né? Então, eu tenho diferentes setores, mas eles têm o mesmo peso perante a direção da empresa. E cada setor vai se subdividindo aqui com o seu próprio estrutura. E finalmente aqui a gente pode classificar ainda de outras formas, né? A estrutura funcional, que é por funções, é óbvio, vocês estão vendo aqui, né? RH, finanças, marketing, produção. A estrutura divisional, que é por divisões. Então, por exemplo, aqui tem a fábrica do Rio de Janeiro, a fábrica de São Paulo, a fábrica de Minas e a fábrica do Rio Grande do Sul. Se vocês forem ver, todas elas têm os mesmos departamentos. Olha aqui, ó. Marketing, finanças, RH e operações. É a mesma coisa aqui, né? Só que cada uma tem a sua estrutura. Então, a fábrica do Rio de Janeiro, ela vive independente da fábrica de São Paulo, apesar de ser da mesma empresa. A única coisa que elas têm em comum é que elas reportam para um presidente central. Aqui eu tenho a estrutura matricial, que ela é interessante, que ela funciona de modo vertical e horizontal. Então, ela é um misto entre a estrutura tradicional e a orgânica. Olha aqui, o que acontece? Então, eu tenho, por exemplo, o diretor da divisão 1. Daí tem o marketing, operações, finanças e RH. O diretor da divisão 2. Pode ser, por exemplo, uma empresa que essa produz o produto 1, essa daqui produz o produto 2, essa produz o produto 3. Tá? Daí, todas essas divisões, ainda interagem com o staff corporativo, que é ligado direto ao presidente. As divisões também são ligadas direto ao presidente. Mas o que é esse staff corporativo? Ele dá um auxílio à presidência, por exemplo, na área de marketing.
Não é que ele controla, ele interage com o marketing da divisão 1, 2 e 3. Daí ele tem o setor de operações, que interage com operações da divisão 1, da divisão 2 e da divisão 3. Daí tem o setor de finanças, que interage com a finanças do 1, 2 e 3. E daí tem o setor de RH, que se relaciona com o RH da divisão 1, da divisão 2 e da divisão 3. Então, eles têm a parte vertical, que vocês estão vendo aqui, e a parte horizontal. Então, junto à presidência, tem ainda um staff corporativo. Isso, na verdade, o marketing, por exemplo, da divisão 1, ele tem dois chefes. Olha aqui, ele tem o diretor da divisão 1 e o marketing do staff corporativo. A operações da divisão 3 também tem dois chefes, o diretor da divisão 3 e operações do staff corporativo. Isso é uma maneira de controlar muito melhor, assim, dá uma flexibilidade para cada divisão, mas a flexibilidade vai só até o momento. E, finalmente, a estrutura em rede, né? Onde que essa estrutura em rede é bem interessante, né? Porque, por exemplo, eu tenho qualidade, marketing, finanças, operações e logística, engenharia e recursos humanos. Se vocês estão vendo aqui, todos se reportam ao presidente, sem problema nenhum, como se fosse uma estrutura formal, uma tradicional, um organograma tradicional. Mas o que diferencia do organograma tradicional é que uma se reporta à outra também. Então, antes era o seguinte: o presidente mandava em todas e acabou. É como se fosse essa daqui, ó, funcional. O presidente manda na RH, nas finanças, marketing e produção. Então, o marketing, por exemplo, só recebe instâncias do presidente da empresa. Na estrutura em rede, não. Na estrutura em rede, cada área tem liberdade de trocar ideias com as outras áreas. Então, a gente pode até introduzir outras setas. Aqui, qualidade quer falar com engenharia, pode. Né? O marketing quer falar com recursos humanos, pode. Engenharia quer falar com finanças, pode, e vice-versa. E assim por diante. Então, a estrutura em rede, ela permite muito mais flexibilidade, uma estrutura tipicamente orgânica, ela permite muito mais flexibilidade. Eles têm mais independência em relação ao presidente. É claro que o presidente ainda continua tendo um papel central, isso é muito importante colocar. Ele ainda continua tendo um papel central, tá? Ele ainda centraliza muitas das ideias, mas ele dá liberdade para cada um dos setores conversar melhor um com o outro, tá? É muito importante, gente, mas é muito importante que nós tenhamos bons organogramas, tá? Eu, por exemplo, deixa eu então, por exemplo, eu discuto muito quando a gente vai trabalhar na questão ambiental, aonde que fica o responsável pelo meio ambiente aqui? Por exemplo, na empresa. As controla o dinheiro. Marketing, produto, produção faz o produto. E o ambiente, o que departamento de meio ambiente? Só cobra dos outros. Já notaram isso? Cobra treinamento da RH, cobra dinheiro da finanças, cobra ações de marketing, cobra mais cuidado da produção e etc. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o meio ambiente nesse organograma em igualdade de condições com os outros, pode haver uma série de ciúmes e pode ser que eles não respondam ao meio ambiente. Agora, se a gente coloca o meio ambiente como um assessor do presidente, quer dizer, vai do meio ambiente para o presidente e daí do presidente para os outros. Daí os outros departamentos fazem. Então, é claro que você tem que ver qual é
a cultura da empresa, né? Se a empresa tem uma cultura que suporta isso. Talvez uma das saídas é fazer, por exemplo, um organograma, uma estrutura em rede, que o meio ambiente é mais um desses pontos aqui na rede, né? Então a gente tem que discutir muito bem como vai fazer o organograma, gente. Porque o que eu quero ter na minha empresa? Mais flexibilidade ou mais rigidez? Eu quero mandar e todo mundo tem que obedecer, então eu faço um horizontal, pronto. Ou eu quero aproveitar melhor o conhecimento, a experiência de todo mundo. Então faz uma estrutura mais orgânica, mais flexível, né? Grandes empresas como a Google, por exemplo, o Facebook e tudo, têm estruturas mais orgânicas. Ah, mas o Zuckerberg ainda manda no Facebook, ele é que dá a palavra final. Claro, o presidente, ele vai centralizar, quer queira, quer não. Ele vai ter que assumir boa parte dessas questões. Só que ele dá mais liberdade para quem trabalha em volta dele. Então, que tipo de empresa que vocês querem ter? Passa pelo organograma de vocês, tá? Bom, essa foi assim uma pincelada sobre o material que vocês têm à disposição, né? Vocês têm bastante material lá. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor Klaus sem problema algum. Agora eu quero apresentar o trabalho para vocês, né? Importante, a gente tem que fazer o trabalho, pessoal, não se esqueçam disso. Opa! Eu fiz alguma coisa de errado aqui, vou compartilhar de novo, perdão. Professor das antigas. Então, este trabalho, o trabalho do segundo bimestre da disciplina de planejamento estratégico, está lá já no material de estudo da semana 15, que é esta semana atual, tá? E vocês têm que entregar o trabalho na semana 18, que é 30 de novembro. Até colocar aqui 23h59, como sempre, tá? O trabalho é individual. E, gente, olha, eu vou fazer o seguinte. Não, esse bimestre passado, tá gravando, inclusive, tá? Bimestre passado eu aceitei depois da entrega. Esse bimestre eu não vou aceitar depois da data de entrega, tá? Qual que é o trabalho? Escolha uma empresa, descrevam ela, elaborem um organograma de estrutura organizacional para a empresa. Justifiquem o modelo escolhido. Então, escolha uma empresa, faça uma breve descrição da empresa, tipo de produto, processo de produção, tamanho e mercado, o que vocês puderem, pelo menos uma página descrevendo a empresa, tá? E daí façam em outra página o organograma da estrutura organizacional, as diferentes funções, né? Os diferentes cargos. Só que não é só fazer. Eu quero que vocês justifiquem por que esse modelo, tá? Ah, eu quero. Esse modelo permite que eu faça isso, faça aquilo, etc. Então, tem muitos exemplos por aí, tem muito material descrito por aí que vocês podem usar sem problema nenhum. Estrutura do trabalho, conforme a BNT, e o trabalho vale até 1 ponto na média bimestral. Profundidade, relevância da equação 0,8, estrutura conforme a BNT 0,1 e uso correto do idioma português 0,1. Como sempre, em caso de plágio com texto já existente, o aluno terá nota 0. Em caso de cópia entre 2 ou mais alunos, todos os alunos envolvidos terão nota 0. Qualquer ponto aqui não tratado será resolvido direto pelo professor da disciplina em decisão unilateral. Então, de novo, pessoal, tema. Escolha uma empresa, descreva o máximo possível de detalhes da empresa para poder entender qual empresa que é. E daí elaborem o organograma da estrutura organizacional. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Vocês podem. Ah, mas professor, posso fazer um mais rígido, vertical? Claro que pode. Sem problema nenhum. A gente falou que esse era mais rígido, mais tradicional, departamentalizado, não tem tanta flexibilidade, mas ainda é o tipo mais comum, tá? Só que a única coisa que eu quero de vocês, vou fazer questão,
Justifiquem. Ah, colocou organograma e não justificou, o máximo que pode ganhar é 0,4. Tá? Então, pensem bem nisso. Já está aberto a semana 18, entrega de trabalho. Então, tem lá atividade avaliativa, entrega de trabalho. Daí vocês vão lá e anexam o arquivo de vocês. Já está aberto. Pessoal, vocês têm 3 semanas para fazer. Não é qualquer coisa, são 3 semanas para fazer. Tá bom? Prestem atenção nisso, qualquer coisa, entre em contato com o professor Klaus para tirar qualquer dúvida. Vocês sabem que eu estou aí, que eu me disponho sem problema algum. Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje, né? De novo, eu digo para vocês seria muito bom se vocês pudessem participar da aula, né, gente? Eu acho que esse é um ponto básico, participar da aula, do live, para tirar dúvidas. Planejamento estratégico é muito, muito importante. Eu até estou agora lendo mais um livro de planejamento estratégico de um consultor muito famoso aqui no Brasil que desenvolveu um próprio método de planejamento estratégico, tá? Então eu sempre estou, já há muitos anos eu estou me aperfeiçoando, né? Estou me atualizando, essa palavra que eu queria, estou me atualizando porque é um assunto muito, muito importante para qualquer tipo de empresa, tá? Não adianta a gente ser engenheiro somente. A gente tem que entender de administração da empresa. E isso vocês não podem esquecer. Pessoal, falando em não esquecer, tem a atividade de frequência. Por favor, façam a atividade de frequência. Ela vale, deixa eu ver até aqui nos meus alfarrábios, quanto que vai valer a atividade de frequência? Eu tenho aqui, onde que está? Então, neste semestre, por exemplo, a atividade de frequência feita de modo correto vai valer 1 ponto. A atividade avaliativa, que é esse trabalho que eu acabei de passar para vocês, mais 1 ponto. A avaliação global, a prova, vai valer 5. A avaliação multidisciplinar, 1. E o projeto integrador, mais 1 ponto. Tá? Lembrem-se, alguns de vocês ainda podem ficar de exame final. As notas não estão ruins, mas poderiam ter sido melhor, né, gente? Principalmente se tivesse entregue o trabalho no dia. E ter feito a atividade de frequência de modo correto. Tá bom? Então, não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Ela é muito importante também, porque é mais um exercício para vocês entenderem a matéria que foi dada naquele dia. Bom, gente, eu desejo uma ótima semana para vocês. Façam o trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não tem problema nenhum. Vocês podem entrar em contato comigo. Vocês têm meu e-mail, né? Tem o e-mail da universidade, klaus.zalter@uniandrade.edu.br. Tá bom? De novo, não se esqueçam de fazer atividade de frequência e todos aqueles exercícios que estão à disposição de vocês. O trabalho é para vocês entregarem daqui 3 semanas, na 18ª semana, atividade avaliativa, entrega de trabalho. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês assistam esse vídeo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor Klaus. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.